Olá pessoal, nós vamos conversar um pouco hoje sobre cultura, né? E o que é cultura? Cultura é basicamente todo tipo de hábitos e normas de uma sociedade, né? Que são de maneira proposital ensinadas aos indivíduos para que eles continuem a reproduzir esses hábitos e deem, né, um sentido à sua realidade, por assim dizer, né? Então, a cultura ela vai ser responsável por basicamente todo o nosso comportamento. Na realidade, é possível afirmar, inclusive, que não existe, né, pensamento sem cultura. Isso por quê? Porque o pensamento, a gente só consegue pensar na cultura e pela linguagem. Se nós não tivermos uma linguagem, nós não temos como pensar. E toda linguagem que nós temos, ela é adquirida através da cultura. Então, em parte, até a nossa inteligência, ela vai ser condicionada pela cultura. E o que é que nós temos também no conceito de cultura? Nós temos aí que o ser humano ele é altamente diverso, né? O ser humano ele é altamente múltiplo, por assim dizer. E nós vamos encontrar ao redor do mundo uma quantidade imensa de cultura, na realidade, de culturas. Na realidade, nós temos aí, só para a gente parar para pensar, a vastidão de idiomas que nós temos. E que cada idioma ele vai representar uma ou mais culturas, né? Então isso aí mostra como nós temos várias culturas, né, diferentes no mundo inteiro. Na realidade, até mesmo o Brasil, se você for pegar uma pessoa que mora no Rio Grande do Norte e uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul, elas vão ter lá suas características parecidas, mas vão ser também nitidamente diferentes, né? Inclusive no sotaque, o que vai demonstrar que eles têm aí, né, uma forma diferente de agir, uma forma diferente de viver, têm outros hábitos e por aí vai, né? E um conceito que é muito importante, né, ao se estudar a cultura é justamente o conceito de diversidade cultural. É que nós possamos entender que existem múltiplas culturas completamente diferentes e que não é correto que nós tomemos, né, o nosso ponto de vista como parâmetro para julgar as outras culturas, né? Isso implica dizer que toda cultura só tem coisa boa? Não. Pode ser que as culturas aqui e ali tenham algum problema, como a nossa, por exemplo. Nós temos problemas com machismo, temos problemas com assassinato, temos vários problemas, diversos problemas. Mas isso implica dizer que a cultura brasileira como um todo deve ser destruída ou deve ser negada? Não, porque nós temos muitas coisas boas também. A questão é, a gente combate o que é ruim, né, e aquilo que é bom a gente continua a reproduzir. Então, quando nós dizemos que uma cultura é melhor do que a outra, que uma religião é melhor do que outra, que um Deus é melhor do que outro, nós estamos fazendo algo chamado etnocentrismo. E o que é o etnocentrismo? A própria palavra, né, ela é autoexplicativa. Se você pegar aí os radicais dela, você vai observar que é você colocar a sua etnia como centro, né? É o parâmetro julgador de todos os demais. Então você vai acreditar que a sua cultura é a única correta e que você poderia julgar as outras culturas e dizer que elas estão certas ou erradas, né? A gente vê muito essa questão do etnocentrismo, principalmente na religião, onde é comum observar falas como, por exemplo, o meu Deus é o Deus correto, né? Quando na realidade, vejam só que coisa, pessoal. Se você entrar em qualquer tipo de templo, né, seja ele católico, seja ele evangélico, seja ele hindu, budista e por aí vai, você vai ouvir relatos de milagres, né? E o milagre só acontece supostamente pela intervenção divina. Ora, se Deus está lá no templo budista interferindo, fazendo um milagre ali, se Deus está lá no culto evangélico interferindo, fazendo um milagre ali, se Deus está lá na igreja católica interferindo, fazendo um milagre ali, isso implica dizer que Deus gosta de todas as religiões. Então, uma pessoa não pode chegar a dizer que a sua religião é a correta, se a gente vê o divino presente em todas as religiões. Deus está abençoando elas, dizendo, olha só, pode, né? Na realidade, as religiões elas vão ser a manifestação cultural da espiritualidade de um povo, né? Então, cada povo, justamente por ser diferente, eles vão ter também religiões diferentes. Cada cultura vai ter, né, a sua religião, a julgar a época, a julgar, né, a localização dela e a julgar várias outras coisas. Então, você vai ser ensinado, né, que tem uma religião, mas nada impede que você respeite também a religião dos outros, não tomando a sua como um único parâmetro válido e sabendo que todas as manifestações, desde que não agridam a vida, né, não agridam os indivíduos, né, a moral e por aí vai, elas são manifestações culturais válidas, né, e devem ser respeitadas para que não caiamos justamente nesse conceito terrível que é o etnocentrismo, que é colocar aí a nossa cultura, o nosso modo de ver, o nosso modo de enxergar o mundo como se fosse um único possível, né?
Então, pessoal, sobre cultura é basicamente isso, né? E nós nos vemos aí na próxima aula.